Olá, meus amigos de oitavo ano, vamos aqui começar mais uma aula online e agora vou abordar com vocês o nosso livro didático Araribá e gostaria que vocês o pegassem para que a gente faça aí a atividade da página 38. Espero que você tenha o livro aí em mãos para a gente poder discutir, fazer uma coisa legal, fazer um momento de reflexão que não vai passar necessariamente pelas questões de literatura, muito menos pela questão gramatical, e sim por uma postura nossa diante da vida, tá bom? Com o seu livro em mãos, eu gostaria de acompanhar com você e vou, para isso, abrir aqui alguns slides para acompanhar com você uma revisão de algo que eu acho que você já sabe, né? Sobre alguns valores que nós temos na nossa vida. Eu vou fazer esta aula dividida em duas partes, vou procurar me ater aí a 15, 17 minutos, não muito mais que isto. E, para tanto, eu vou até o segundo slide e depois volto com perguntas provocativas para a gente continuar num outro momento, tá bom? Assim, separados em dois blocos de 15. Seguinte, meus caros, essa atividade aqui leva a gente a pensar sobre uma dicotomia, né? Dois pares de coisas aí que são competir e colaborar. Isso faz parte de uma seção do nosso livro que se chama Atitudes para a Vida. Esta sessão procura fazer com que a gente reflita sobre algumas atitudes necessárias para o nosso dia a dia, e entre elas estão, como vocês vão ver aí já no primeiro slide, ó, aqui embaixo, a atitude de persistir, de controlar a impulsividade, de escutar os outros com atenção e empatia, de pensar com flexibilidade, de esforçar-se por exatidão e precisão, de questionar e levantar problemas, de aplicar conhecimentos prévios a novas situações, de pensar e comunicar-se com clareza, de imaginar, criar e inovar, de assumir riscos com responsabilidade e, por fim, de pensar de maneira interdependente. Esta atividade de agora vai nos levar a pensar algumas dessas atitudes aqui voltadas para a vida. E para isso eu preciso que você tenha o seu livro aberto e que leia aí consigo mesmo, né, em silêncio, no recôndito da sua casa, essa primeira parte para que eu leia a parte seguinte. Leia aí, por favor, esse primeiro item aqui, esse primeiro parágrafo da página 38. Leia lá escutando o som da sua consciência. Já leu, não é? Então, esta primeira parte faz com que a gente pense esse binômio, né, essa dicotomia aí entre competir e colaborar, que na verdade não precisam ser coisas separadas, é possível que elas aconteçam de maneira conjunta. Ou seja, que de forma colaborativa todos tenhamos condições de competir melhor, não é? Visando não apenas ao próprio benefício, à própria vitória, à própria premiação, mas visando a felicidade de todos. Uma experiência feita por um professor americano numa comunidade africana foi relatada aqui nesse texto que eu vou ler com vocês agora. Por favor, me ouçam com atenção e vejam que coisa curiosa aconteceu. Começando a leitura então aqui, ó, o primo, tá bom? O primo de um aluno meu, nos anos em que Kennedy havia criado aquela força de paz para enviar ao chamado Terceiro Mundo, foi realizar uma tarefa docente em um pequeno povoado da África. Então, aqui duas coisas interessantes. Quando eu destaquei chamado Terceiro Mundo, é porque hoje em dia não se fala mais isso, né? Terceiro mundo, quarto mundo, não. Nós vivemos um mundo. Isso se dava pelo grau de desenvolvimento aí dos países, né? E a África era considerada terceiro mundo.
E depois, eu não sei se vocês conhecem a palavra docente, que está aí na quinta linha. Docente, quando ele diz tarefa docente, é uma tarefa de professor. Isso porque o verbo docere, em latim, significa ensinar. Seguindo o texto. Mas este professor não queria ensinar às crianças nada do que sabia, porque considerava um ato de colonialismo. Bonito, né? Ele achar que seria um ato de imposição, de colonialismo mesmo, fazer com que os alunos apenas aprendessem, que ele apenas ensinasse. Então ele resolveu ensinar outras coisas que fossem, na visão dele, mais apropriadas. Veja que curioso vai acontecer a partir daqui, diz o texto. A única coisa que aceitou fazer foi dar aulas de ginástica. Um dia, chegou diante das crianças com uma caixa de balas e não sei mais o que. Todas as crianças esperavam esse jovem alto, bom, grande, e o jovem americano lhes disse: olhem aquela árvore ali a 100 ou 200 metros. Eu vou contar 1, 2, 3 e vocês vão começar a correr. Quem ganhar terá os prêmios merecidos. Veja que na proposta do professor ele previa, né, que alguém ganhasse e este alguém receberia os prêmios merecidos. No caso ali, que ele tinha trazido balas, né, para as crianças, caixas de balas e outras coisas. Aí veio a surpresa dele, vou continuar o texto. Os 7 ou 8 meninos do povoado estavam nervosos. Ele disse 1, 2, 3, e todos os meninos do povoado deram-se as mãos e correram juntos, porque queriam dividir o prêmio. Sua felicidade era a felicidade de todos. Bonito demais isso, realmente um ensinamento para todos nós, né? Quando o professor acabou de contar 1, 2, 3, em vez de os meninos saírem correndo em desabalada corrida ali, eles se deram as mãos para que pudessem chegar juntos ao final, se ajudando um ao outro para conquistar aquele prêmio que seria dividido entre todos eles. Muito bonito, né? Então, uma postura diferenciada diante de uma situação de competição. Achei realmente muito legal e quis compartilhar isso com vocês. O livro traz aí algumas perguntas que eu vou ler e eu próprio vou responder, porque essa ferramenta aqui não é uma ferramenta de interação real, né? Vocês vão assistir a aula depois de eu ter postado, então não há como a gente conversar. Então eu vou responder, mas na hora que você estiver assistindo, pense aí comigo, na sua mente mesmo, questione o que eu estou falando. A ideia é provocar o seu raciocínio, mexer um pouco com o seu modo de enxergar a vida. Ok? A primeira pergunta que você vê aqui embaixo, né, é assim, ó, que motivação as crianças tiveram ao darem-se as mãos antes de iniciar a corrida? Normalmente, uma criança, né, ao saber que tem um saco de balas como prêmio, caso ela chegue em primeiro lugar numa dada competição, conquistar esse saco de balas vai ser a motivação primeira dessa criança. No entanto, não foi o que aconteceu com aquelas crianças, 7 ou 8 meninos, né, que estavam na aula de ginástica com o professor. Por quê? Respondendo agora à pergunta. A motivação delas foi fazer com que todos ganhassem. Foi fazer com que a felicidade de um fosse a felicidade de todos. Então não havia prioridade dada a um, mas sim o compartilhamento, né? Todo mundo ganharia com aquela atitude. Então a motivação das crianças foi a felicidade de todos e não apenas de um só. Muito bonito isso, acho realmente super interessante essa maneira de pensar e de agir. Fica aí a dica para vocês, né? Como é que será a vida entre vocês na hora de uma competição, aqueles momentos, né, de jogo no nosso recreio, por exemplo, ou as competições entre os clubes de futebol, as competições olímpicas, enfim. Qual será a motivação das pessoas num momento de competição? Pergunta 2, né? Competir, lá em cima na página, ó, competir parece ser um valor presente na cultura na qual essas crianças cresceram? Justifique sua resposta. Olha,
Pelo visto, parece que não, porque foi uma atitude conjunta, né? Todo mundo se deu as mãos ali e foi correndo na tentativa de chegarem juntos à árvore e juntos poderem desfrutar do prêmio que o professor daria. Quer dizer, para essas crianças, colaborar, cooperar, é muito mais do que simplesmente competir. Para elas é mais importante que todos trabalhem juntos, que todos alcancem junto um resultado, que todos possam justamente dar sua contribuição, sua parcela de contribuição para alcançar um objetivo, para que todo mundo possa ter a premiação necessária, né? Todo mundo possa ter aí a sua recompensa ao esforço desempenhado ali por todo mundo. Então, na cultura daquelas crianças, a competição talvez até pudesse existir, mas havia muito mais colaboração e cooperação do que simplesmente competição. Pergunta de número 3. Você acha que o professor se surpreendeu com a atitude das crianças? Sim, com toda certeza. Ele esperava premiar uns e outros para motivar que os demais, né, os não premiados, quisessem também ser vencedores e, numa outra oportunidade, se esforçassem tanto quanto. O que o professor não esperava é que todo mundo agisse igual, se dando as mãos e correndo juntos para a premiação, né? Ele realmente ficou surpreso em relação a isso. Terceiro, você acha que o professor se surpreendeu, é a mesma, né? Se surpreendeu com a atitude das crianças? Respondi que sim, mas tem uma segunda parte legal que envolve a sua opinião. Em sua opinião, ele esperava esse tipo de comportamento? Claro que não, né? Senão ele teria dito de outra maneira, precisaria contar 1, 2, 3, sei lá, faria uma outra competição em que a colaboração fosse mais evidente do que a própria competição. Então é muito legal isso. Mais legal ainda é isso que está no retângulo verde aqui, ó. Na maioria das vezes, as ações das pessoas carregam marcas de sua história pessoal e cultural. Há valores que estão mais presentes em uma cultura do que em outras e que, de alguma forma, influenciam as nossas atitudes. Sim, a gente cresce num mundo, né, que é a nossa família, por exemplo, e ainda que sem querer, nós vamos absorvendo e interiorizando os valores defendidos pela nossa família. Então, nós vamos aprender a nos comportar, vamos aprender a tratar os outros, vamos aprender a nos alimentar, vamos desenvolver os nossos gostos, nossas crenças, nossas práticas, porque tudo que acontece numa família interfere na vida de todo mundo, ainda que indiretamente interfere. Depois que a gente vai crescendo, o contato deixa de ser só com a família, passa a ser com a escola, passa a ser com a igreja, passa a ser com os amigos na rua, passa a ser no clube. E todos os amigos, todas as pessoas mais próximas em geral, sempre influenciam na gente, né? Cada um, então, carrega uma história pessoal e cultural. Não dá para a gente julgar os valores de ninguém como melhores ou como piores, porque as pessoas são resultado de uma construção histórica, social, familiar, etc., né? No entanto, é importante a gente saber que colaborar é mais importante do que competir, tá bom? E a quarta e última questão que eu vou tratar nesse primeiro bloco da aula, né, o segundo já vai ser numa outra aula, é para saber quais dessas atitudes aqui, ó, de baixo, a gente pode perceber no texto. Olha a pergunta 4. Das atitudes abaixo, quais, em sua opinião, se relacionam melhor com o fragmento lido? Justifique suas escolhas. Fragmento é esse trecho que nós lemos aqui, né? Ele é um pedaço, um texto muito maior, chamado Espírito da Políticos, escrito por Raymond Paniker. Veja só, eu vou analisar algumas atitudes aqui, às vezes tem relação com o professor, às vezes com os alunos. Por exemplo, os meninos, eles tiveram de controlar a sua impulsividade para não saírem correndo, né, em busca daquela premiação, para serem chamados de vitoriosos, ganhadores e tal. Antes, eles se deram as mãos e foram juntos, quer dizer que eles controlaram a impulsividade na hora de reagir àquele estímulo do professor. Além disso, né, o fato de eles escutarem com atenção e com empatia o que os outros dizem, ficou claro que eles entenderam o que o professor disse, que era para sair correndo só depois de ele contar 1, 2, 3. Né? Isso ficou claro para mim lá no texto. Depois,
o fato de eles também, né, no caso do professor, se esforçarem para falarem de maneira clara, que a gente vê aqui nesse item, ó, pensar e comunicar com clareza. O professor foi muito feliz nisso, né? Tanto em ser claro no comando que ele deu, quanto em insistir naquele objetivo que ele teve, que era de não ensinar apenas os conhecimentos tradicionais que ele já sabia e sabia muito bem. E isso a gente vê aqui no assumir riscos com responsabilidade. Quer dizer, alguns valores aqui ficam explícitos nesse trecho que nós lemos. E ele todo nos faz pensar este binômio, nessas duas partes, dois lados de uma mesma moeda, que é o competir e o colaborar. O que eu espero, né, que haja entre vocês a partir desta reflexão, que eu vou continuar daqui a pouco numa outra aula também com vocês. É muito importante que, como a gente vive na maior parte do tempo entre pessoas, né? Estamos sempre em grupo, seja na família, na sala de aula, no pátio, no clube, no time, estamos sempre entre pessoas. Há situações que exigem da gente um esforço maior, às vezes menor, mas exigem da gente alguns esforços. E nesta hora alguns se sobressaem. O que eu quero deixar aqui com vocês, né? Sempre que estiverem numa situação em que pode haver ganhador, perdedor e tal, pense na possibilidade de todos ganharem, de todos desfrutarem de uma recompensa. Pensem de maneira colaborativa. Então, para encerrar a aula, eu quero deixar um pergunta aí com você, olhar o seu próprio íntimo e falar e ver, né, o que você é. Uma pessoa que compete mais, quer ganhar, quer chegar em primeiro, quer o prêmio, quer o troféu, quer a vitória, quer tudo que tiver de direito, ou é uma pessoa que pensa mais no grupo, no coletivo, que quer ganhar, mas quer ganhar com os outros, que quer uma recompensa, mas quer compartilhar com os outros, que quer ajudar os outros que têm menos capacidade do que você, por exemplo, para que sejam pessoas tão boas quanto você é. Então pense aí, você é mais competitivo ou você é mais colaborativo? Beleza. Na nossa próxima aula, que você já pode ver daqui a pouquinho, né? Eu vou colocar algumas situações muito particulares para você pensar o seu grau de competitividade ou de colaboração. Tá bom, queridos? Foi muito bom, gostei demais. Espero que aulas como essa se repitam e eu vou me esforçar para a gente sempre utilizar essa seção do livro que é chamada de Atitudes para a Vida. A todos vocês, um grande e saudoso abraço.